Hoje nós vamos conversar sobre os exercícios da aula 32 e aula 33, tá? Que é tudo sobre geometria, né, gente? E agora nós estamos falando sobre a geometria em 3 dimensões, né? Tridimensionais. Agora os desenhos são sólidos, certo? Como aqui na número 1. Veja as figuras geométricas. Aí ele colocou aqui para nós várias figuras, né? Letra A é uma pirâmide, né? Letra B é um cubo. E aí ele pergunta para nós, quais são poliedros e quais não são poliedros? Gente, para ser poliedro, esse sólido, todas as faces, né, todos os ladinhos dele tem que ser polígonos. Eu tenho que ter desenhado, por exemplo, aqui no cubo, cada face não é um quadradinho? Pois é, o quadrado, né, é formado aí por retas, certo? Então, essa é a definição de poliedros. Olha só, letra A, né? Todas as faces são polígonos, são formados por retas, certo? Então, eu já coloquei aqui, ó, na resposta. São poliedros A, letra B também, letra C. A letra E eu pulei porque olha aqui uma curva, né? A base do cone é um círculo. Então, essa figura D já vai entrar aqui, ó. Não é poliedro, ok? A figura E é um poliedro. F não é um poliedro porque tem curvas, certo? A figura G é um poliedro. A figura H só tem retas, então é um poliedro. A figura I, por mais que ela seja irregular, né, só são retas, então também é um poliedro. A figura J tem curva, né, nesse cilindro, então não é poliedro, assim como a K não é poliedro. A figura L, totalmente irregular, mas vai ser um poliedro, certo? Só tem retas. E a figura M tem curva aqui, né? Parece um pãozinho de forma. Então, não é poliedro, ok? Então, são poliedros as figuras A, B, C, E, G, H, I, L. Não são poliedros D, F, J, K e M, ok? Essa foi tranquila, né, gente? Número 2. Prisma pentagonal pode ser representado por qual figura? Primeiro, gente, prisma é quando eu tenho, assim, ó, tipo a letra A. Tem um triângulo aqui em cima, né, e um triângulo aqui embaixo, né? A base é um triângulo e ela se repete aqui em cima, certo? Aí as faces vão ser a ligação desses vértices. Já, por exemplo, a B é uma pirâmide, só tem a base aqui e um vértice principal aqui em cima. Percebe a diferença? Tem essa pontinha. E aí, então aqui, letra A é prisma, letra C é prisma, letra D é prisma e letra E é prisma. Mas qual é um prisma pentagonal? O que a base é um pentágono, certo? Pentágono é aquela figura de 5 lados. Olha aqui na letra D. A base é um pentágono, ok? Então, a resposta da 2 é a letra D. É um prisma, porque tem, né, essa base igualzinha em cima e embaixo, né, elas são paralelas, e é pentagonal, porque essa base é um pentágono, certo? 3. Descreva com suas palavras os prismas e pirâmides representados abaixo. É mais ou menos o que eu tive que explicar ali na 2, né? Como que você vai descrever essa primeira figura? Ela é uma pirâmide triangular. Por que triangular? Porque a base é um triângulo, né? E por que pirâmide? Porque não tem aqui em cima outro desenho desse triângulo da base, certo? Só tem um vértice principal que eu ligo todos os vértices, faz essa pontinha, né? Sempre que faz essa pontinha é pirâmide. Então, essa pirâmide triangular a base é um triângulo e cada vértice da base, né? Cada pontinha aqui de baixo se liga ao vértice principal aqui em cima, formando as 4 faces laterais da pirâmide. Essas 4 faces laterais são triângulos, percebe? Tem um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo lá atrás. A segunda já é um prisma pentagonal, tá? Prisma porque tem nessas 2 bases, não tem esse vértice principal aqui em cima, essa pontinha. E pentagonal porque a base é um pentágono,
Então, a base é um pentágono e temos 5 faces laterais. Agora, as faces laterais são retângulos, certo? Percebe? Essa paredinha aqui, ó, é um retângulo. Essa paredinha é um retângulo. Diferente aqui do primeiro, que eram triângulos, certo? A última figura é um prisma hexagonal. A base é um hexágono, e aí tem ela aqui em cima também. E as 6 faces laterais também são retângulos. Um retângulo aqui de frente, um retângulo de ladinho, um retângulo lá atrás, certo? Número 4. Opa, vamos voltar um pouquinho. Quantas faces e arestas possui? Tá. Quantas faces, arestas e vértices, né? Então, vamos lá. Vamos olhar para essas figuras. Eu acrescentei essas figuras aqui para ficar tranquilo da gente estudar cada um desses sólidos. O cubo, olha o cubo aqui. Quantas faces esse cubo tem? Face é esse quadrado aqui, forma uma face, né? Uma paredinha aqui, certo? E aí, vamos pensar em paredes. Paredes eu tenho 4, ó. Uma aqui de frente para mim, uma lá no fundão, uma desse ladinho, uma desse ladinho, certo? Imagina que é uma caixa, certo? Então, tem essas 4 faces laterais. Temos aqui a base, né? A que está embaixo e essa que está em cima. Então, as 4 laterais, mais 2 vezes a área da base. Então, eu tenho 6 faces. Eu tenho 6 quadradinhos aqui. A aresta já são essas linhas, olha só, tá? É o encontro de 2 faces, tá? Quantas arestas eu tenho? 1, 2, 3, 4 aqui em cima. Vai lá para baixo. 5, 6, 7, 8 aqui embaixo. E essas em pezinha na vertical. 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas, ok? Vértices são essas quininhas, o encontro das arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quininhas, 8 vértices. Bacana, né? No prisma triangular, esse desenho aqui do ladinho, quantas faces eu tenho? Eu tenho a base, que é um triângulo, e ela se repete aqui em cima, então já deu 2. Vamos pensar nas laterais. Tem um retângulo aqui de frente para mim, 3. Tem um retângulo aqui voltado aqui para trás, 4. E tem um aqui, 5. Então, são 5 faces, certo? Arestas, as retinhas, certo? O encontro das faces. 1, 2, 3 em cima, 4, 5, 6 embaixo e as verticais, 7, 8, 9. Então, as arestas eu tenho 9. Vértice, as quininhas. 1, 2, 3 quininhas aqui em cima, 4, 5, 6 com as lá de baixo. Então, 6 vértices, certo? Descendo para número 5, observe os poliedros e construa a tabela como esta no seu caderno e complete-a. Tá, olhando para o poliedro A, que é um cubo, certo? Quantas faces ele tem? A gente até respondeu isso, né? São 6 faces. Quantos vértices ele tem? Quantas quininhas? 1, 2, 3, 4 em cima e 4 embaixo. Então, 8. Quantas arestas? Quantas linhas aqui para formar ele? 4 em cima e 4 embaixo. 8. Mais as verticais, 9, 10, 11, 12. 12 arestas, certo? O poliedro B é um paralelepípedo. Quantas faces? A base 2 vezes, né? Em cima e embaixo. E na lateral eu tenho 4 paredinhas. Então, em cima e embaixo, 2. Mais as 4 paredinhas, 6. Tem a mesma quantidade do cubo, né? Eles só não são faces iguais como são no cubo. Vértices, as quininhas. Aqui em cima eu tenho 4, lá embaixo eu também tenho 4. Então, 8. Arestas, as linhas. 4 em cima, 4 embaixo. 8. Mais 4 laterais. 12. Olha como são parecidas. Apesar de ser figuras completamente diferentes, né? O cubo e o paralelepípedo. Agora, pirâmide de base quadrada. Quantas faces? Eu tenho a base lá embaixo, que é um quadradinho.
E tenho triângulos formando aqui as faces laterais. Eu tenho 4 faces laterais. Então, 4 laterais e a base vai dar 5 faces. Vértice, eu tenho 4 quininhas aqui embaixo e um vértice principal aqui em cima. Então, 4 mais 1, 5. Arestas, tem as 4 linhas da base, 4. E agora essas que estão aqui voltadas para o vértice, 1, 2, 3, 4 também. Então, 4 mais 4, 8. Tranquilo, né? 6. Observe os polígonos. Quais e quantos desses polígonos são necessários para forrar os esqueletos destes poliedros? Então, olha só. Esse cubo aqui, ele é formado por quadradinhos, certo? Quantos quadradinhos eu preciso para forrar esse cubo? 6, né? Tá escrito 4 aqui, mas são 6, né, gente? Eu preciso de 6 quadradinhos como esse da letra B aqui para forrar esse cubo, certo? Agora, essa figura 2. Quais aqui que eu vou usar para forrar? Eu vou usar um quadradinho B para forrar a base e outros 4 triângulos para forrar as laterais. Então, um polígono B e 4 polígonos D, certo? Aqui, esse prisma hexagonal, eu vou precisar de 2 hexágonos, que no caso é a figura A, e 6 polígonos C. Eu vou precisar de 6 retângulos para fazer as paredinhas aqui, a face lateral, ok? Agora, essa pirâmide hexagonal. Para a base, eu vou precisar de um hexágono, e para as laterais, eu vou precisar de 6 triângulos, né? Então, um polígono como A e 6 polígonos como D. Tranquilo? Ótimo. Opa, vou decidir mais aqui. 7. Veja a planificação de um cubo. Quais são as cores das faces opostas? Se eu montar esse cubinho, vocês concordam que o rosa, o vermelho, o azul e o verde vão ser as paredinhas, né? A parede rosa vai ficar de frente para a parede azul. A parede vermelha vai ficar de frente à parede roxa. Ó, a parede verde, desculpa. A base amarelinha vai ficar oposta aqui ao marronzinho, certo? Ou roxo, não sei que cor que vocês estão enxergando aqui. Então, rosa e azul, vermelho e verde, amarelo e roxo, ok? É um marrom ou roxo, não sei. Essa cor aí. São os parezinhos aqui de faces opostas, ok? Número 8. A foto abaixo é de uma pirâmide de base quadrada, a grande pirâmide de Quéops. Deve ser assim que fala. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O número de faces dessa pirâmide, incluindo a base, é... Opa, então, peraí, vou fazer um desenho aqui. O número de faces. Eu tenho a base, que é uma face, e eu tenho 4 triângulos aqui em volta, certo? Opa, então eu tenho 5 faces, né? Porque ele pediu para eu considerar o número de faces dessa pirâmide, incluindo a base. Então, eu tenho que considerar a base. Então, vai dar coisa diferente aqui nessa resposta. Então, tem 5 faces, a base mais as 4 paredinhas. Ok. Arestas. As linhas 1, 2, 3, 4 aqui na base e essas que estão subindo, que também são 4. 4 mais 4, 8. Os vértices, as quininhas, tem 4 quininhas aqui embaixo e uma aqui em cima. Então, 5 vértices. Ok. Qual opção eu marcaria, então? Ele está perguntando assim, ó. O número de faces dessa pirâmide é igual ao número de arestas? O número de faces é igual ao número de arestas? Não. O número de faces é igual ao número de vértices? Sim, letra B. Certo? Bom, então é isso. A número 9, gente, ela é uma questão prática, tá? A ideia é você pegar aí uma caixinha de pasta de dente, por exemplo, e tentar planificar essa caixinha, tá? Tentar colocar ela no plano para você perceber que ela vai ser formada, por exemplo, por retângulos, né? Então eu quero que vocês façam isso aí de maneira prática, ok?
Bom, gente, por hoje é só. Essa foi a correção das aulas 32 e 33, ok? Um abraço!